Olá, prezados concurseiros, vamos para mais uma aula rápida, uma aula resumo sobre diferenciações, tá? E eu separei, pessoal, para essa aula um assunto bacana, tá? Um assunto que eu considero excelente, né, para a gente aprender. Vinculação versus subordinação. Vinculação versus subordinação. Você sabe a diferença? E aqui, pessoal, olhando para vocês, professor, o que tem a ver vinculação, subordinação para a nossa matéria? Tem demais, pessoal. Principalmente quando a gente vai estudar o Banco Central do Brasil e vamos estudar a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Presta atenção na diferença para você não errar isso mais nunca em nenhum concurso. Olha só. Lei Complementar 179, tá? Artigo 6º. Essa lei complementar é que tornou o Banco Central do Brasil autônomo, né? E como é que ela classifica o Banco Central, né, no artigo 6º da Lei Complementar 179? Ele diz o seguinte, olha: o Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, ou seja, o Banco Central tem autonomia, pela investidura a termo, né, dos seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes dessa lei complementar ou de leis específicas destinadas à sua implementação. E presta atenção, então, ó, aqui, pelo enunciado, ó, ele fala que não existe vinculação, né, ausência, não é vinculada a ministério. Então, o Banco Central, se você disser assim, o Banco Central é vinculado ao Ministério da Fazenda, é errado, olha. Olha aqui, ó, ausência de vinculação. Conseguiu isso na Lei Complementar 179. Assim também como ele não tem subordinação hierárquica. Professor, explica melhor isso. Vou explicar sim, pessoal. Com essa lei conhecida, né, a Lei Complementar 179, ela diz que o Banco Central, com essa lei, se tornou autônomo. Ele não tem mais vinculação a nenhum ministério, nem tampouco é subordinado. Guarda aí que essa diferenciação vai ser muito legal. Então, isso quer dizer que o Banco Central não segue as diretrizes da política governamental? Também não. Tá? As políticas, as diretrizes, o Banco Central não jamais poderá ser contra. Por exemplo, né? Ele aumentar o salário dos seus funcionários porque ele quer. Não, existem regras, né? Existe uma política que ele vai seguir. O que a gente está querendo dizer é que ele não tem vinculação com o Ministério da Fazenda, como também não tem subordinação, ou seja, o Ministério da Fazenda não manda no Banco Central, porque se mandasse ele não era autônomo, tá? Então guardem aí agora por enquanto. O Banco Central não tem nem vinculação, é ausência de vinculação ao Ministério, como também não é subordinado, né? Não é subordinado hierarquicamente a nenhum ministério. Legal. Feito isso, vamos fazer aqui agora a classificação, tá, da Comissão de Valores Mobiliários, né? Pela Lei 6.385 de 76, né, que criou a CVM. No seu artigo 5º diz o seguinte, olha: a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, olha aqui, ó, vinculada ao Ministério da Fazenda. O Banco Central não é vinculado, a CVM é. Com personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, né, como assim o Banco Central também é, dotada de autoridade administrativa independente, como o Banco Central também é, ó, ausência de subordinação. Então, presta atenção, ó, ausência de subordinação, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Então, preste atenção, ó. A CVM ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não tem subordinação hierárquica ao Ministério da Fazenda. E qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é essa, pessoal. Olha aqui, ó. A diferença é exatamente essa aqui, ó. Vamos primeiro saber qual é a diferença entre subordinação para vinculação, tá? Então vamos lá, ó. Enquanto a subordinação decorre de um poder hierárquico superior e admite todos os meios e controles do superior sobre o inferior, a vinculação, por outro lado, resulta do poder de supervisão de uma entidade sobre a outra. Supervisão essa que é exercida nos estreitos limites legais, sem suprimir a autonomia conferida ao ente supervisionado. Então, vejam, a CVM está vinculada
vinculada ao Ministério da Fazenda, vinculada, mas não é subordinada hierarquicamente, tá? Então, veja que é uma coisa diferente, né? Então, a CVM, ela pode ser supervisionada pelo Ministério da Fazenda, supervisionada, né, nos limites, né, legais, nos estreitos limites legais, e ela não é, a CVM não é subordinada, né, a ele quem? Ao Ministério da Fazenda. Legal, pessoal? Então, enquanto o Banco Central, né, deixa eu olhar para vocês aqui, enquanto o Banco Central nem é vinculado ao Ministério da Fazenda, nem é subordinado, a CVM, por outro lado, é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não é subordinada ao Ministério da Fazenda. Isso é importante e isso pode ser cobrado em prova para vocês, legal? Dito isso, pessoal, vamos ver o que a gente achou aqui para passar para vocês, ó. Também uma prova, né? Não importa o ano, gente, não importa se a gente vai aprender isso, tá? Então, ó, já caiu no concurso Banco do Brasil pela Sesgran-Rio, ó. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais, ou seja, o mercado de ações, o mercado de títulos e valores mobiliários no Brasil. Sendo ela, a CVM, subordinada ao Banco Central? Não, ela não tem subordinação a ninguém. Subordinada ao Banco do Brasil? De forma nenhuma, né? Subordinada à Bolsa? Também não. Ela é independente do poder público? Não, ela não é independente, né? Ela tem que seguir os preceitos, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e vai seguir os preceitos legais públicos, ela não vai descumprir. Está errado. Ela é vinculada ao Poder Executivo, né, através do Ministério da Fazenda. Aí sim, ela não é subordinada, ela é vinculada, legal? É tudo aquilo que a gente leu. Sendo assim, o gabarito dessa questão é letra E. Então, pessoal, se vocês estão gostando dessas aulas rápidas, né, onde a gente está tocando aqui em diferenciações, pessoal, o que eu peço para vocês, gente, dá um like aqui, né, na nossa aula aí no YouTube, se você gostou. E se você tem interesse em acompanhar a carreira bancária, né, faz aí a inscrição no nosso canal, porque eu sempre vou trazer novidades para vocês agregarem valor, seja para o concurso do Banpará, da Caixa do Rio Grande do Sul e para os futuros concursos de bancos que vem por aí, tá, pessoal? É isso que eu peço a vocês, se possível, né? Se possível. Obrigado e até a nossa próxima aula resumo. Grande abraço.